Olá, hoje vamos resolver mais uma questão de probabilidade estatística que caiu no concurso do Banco do Brasil e foi elaborada pela Fundação CES Gran Rio. Vamos lá. Define-se como desvio interquartílico a distância entre o primeiro e o terceiro quartis. É usado para avaliar a existência de possíveis valores atípicos em um conjunto de dados. Valores aquém ou além de limites estabelecidos com base nessa medida devem ser investigados quanto à sua tipicidade em relação à distribuição. Geralmente, o limite inferior é estabelecido como 1,5 vezes o valor desse desvio, abaixo do primeiro quartil, enquanto o limite superior como 1,5 vezes acima do terceiro quartil. Considere os resumos estatísticos das 3 distribuições de consumo de energia elétrica em kW dos 50 apartamentos com mesma planta de um edifício em 3 períodos diferentes ao longo do ano, conforme tabela abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela em que tem aqui consumo de energia e aqui são as estatísticas. Então, esse valor é uma média de um grupo de apartamentos observado no período aí de janeiro até abril. Aqui mais uma média e assim por diante. Vai mediana, moda, os outros descritores da estatística. Bom, conclui-se a partir desses resumos que um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo e 2 períodos apresentam pelo menos um apartamento com consumo acima da tipicidade estabelecida. Bom, ele está falando aqui em todas elas, a tipicidade estabelecida. Então, nós vamos ter que calcular a tipicidade. A tipicidade, nós vamos ter que calcular aí o limite superior e o limite inferior. E, para calcular isso, vamos ter que calcular o desvio interquartílico. Muito bem. Vou colocar aqui a nossa solução, nós faremos aqui. Bom, começa, essa é uma questão aí da estatística descritiva, para ser mais preciso. Os tópicos que ela trabalha, o primeiro deles ali tem que entender a mediana, pois nós temos os quartis, tem o primeiro quartil e o terceiro quartil. Eu vou representar eles assim, Q1 e Q3, terceiro quartil, primeiro quartil. E também ele está falando aí do desvio interquartílico. Esse ele não está exigindo que você saiba porque ele está passando as informações na questão. Mas os anteriores aí já tem que saber para resolver essa questão. Bom, imagino que esse é o ponto importante aí da questão, então vamos rapidamente fazer um exemplo. Para fazer o exemplo, calcular aí o que é o primeiro quartil, o que é o terceiro quartil, o que é a mediana, vou colocar aqui primeiro as fórmulas. Vou chamar a mediana de MD. A mediana se calcula obtendo uma posição. E o valor que está naquela posição vai ser a mediana. O primeiro quartil, na mesma forma, é a posição. E o terceiro quartil também é uma posição. Então, essa é a fórmula para calcular a posição. Essas 3 fórmulas. Então, imagine aí que você tem moedas. Um conjunto de moedas. Opa! Eles não querem sair daqui. Certo? Bom, eu quero calcular a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil desse conjunto de dados. Como é que eu faço? Primeiro, eu obtenho qual é a posição de cada um aqui. Para obter a posição, eu preciso descobrir o N. O que é o meu N? O N é o número de elementos. Deixar anotado aqui.
Então, quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 15 elementos. Tá. Então, eu vou calcular qual que é a posição da mediana. A mediana, né? Isso seria a posição da mediana, é igual a 15 mais 1 sobre 2. Isso dá 16 sobre 2, é 8. Posição do primeiro quartil é 15 mais 1 é 16, sobre 4 é 4. Posição do terceiro quartil é 3 vezes 15 mais 1, que é 16, dividido por 4. Então, fica 16 dividido por 4, vai sobrar um 4 aqui em cima. 3 vezes 4 é 12. Bom, como que eu obtenho os valores da mediana, primeiro quartil e terceiro quartil do meu conjunto de dados? Eu ordeno eles. Então, vamos lá. Opa, faltou um aqui. Então, eles estão ordenados. A mediana vamos começar, na verdade, pelo primeiro quartil. É o valor que está na posição 4. Primeiro, segundo, terceiro, 4. Esse aqui é o meu primeiro quartil. Então, primeiro quartil é 5 centavos. Qual que é a minha mediana? É o valor que está na posição, na 8ª posição. Esse é o 4, 5, 6, 7º, 8º. Valor que está na 8ª posição, então, nossa mediana aí é 10 centavos. Vou abreviar aqui. E o nosso terceiro quartil é na 12ª posição. 8ª, 9ª, 11ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Então, o valor aqui do terceiro quartil é 50 centavos. Notem, a mediana é o valor que separa isso aqui no meio. Eu tenho metade para cada lado. E se você separar cada metade no meio, você vai ter o primeiro quartil. Separou a segunda metade no meio, você vai ter o terceiro quartil. Então, esses são os valores. Essa é uma forma mais simples para calcular. Existem fórmulas mais elaboradas aí, tá? Isso é uma forma para poder entender. Basicamente, essa é a ideia da mediana do primeiro quartil e do terceiro quartil. Bom, o que ele está pedindo? Ele está pedindo na questão para calcularmos o desvio interquartílico. Para calcular o desvio interquartílico, nós temos que calcular o limite inferior e o limite superior. Deixa eu anotar aqui. Nosso LI vai ser o limite inferior. E o LS vai ser o limite superior. O nosso desvio interquartílico vai ser o DQ. Bom, ele está dizendo aqui, DQ é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, o desvio interquartílico. Então, a fórmula, né? DQ é igual Q3 menos o Q1. Essa é a distância. Como eles estão ordenados, não precisa de módulo. Bom, o que é o limite inferior? Limite inferior é estabelecido como 1 vez e meia o valor desse desvio. Então, o limite inferior é estabelecido como 1 vez e meia o valor desse desvio abaixo do primeiro quartil. Abaixo do primeiro quartil. Então, pega o primeiro quartil e subtrai aí 1 vez e meia o DQ. Por sua vez, o limite superior é 1 vez e meia acima do terceiro quartil. Então, você pega o terceiro quartil e soma aí, 1,5 o desvio interquartílico. Tá?
Então, nós temos as fórmulas. E tem que calcular aí, para obter a tipicidade, tem que calcular esse limite inferior, limite superior. Bom, eu vou colocar aqui os valores rapidinho para poder ficar fácil para a gente calcular. Nós temos os períodos, né, os intervalos, de janeiro a abril, maio a agosto e tem setembro a dezembro. E tem aqui os valores que nós vamos precisar. Vamos precisar do terceiro quartil e do primeiro quartil. Então, vamos colocar em ordem. Primeiro quartil. Se você olhar aqui, primeiro quartil é 80, 68 e 75. Eu vou colocar aqui, porque na folha aqui não tem muito espaço para fazer isso, não vai ficar legal. Terceiro quartil, 90, 80 e 85. Bom, agora nós precisamos calcular aí o dQ, que é a distância interquartílica. O dQ é a diferença, é um menos o outro. 90 menos 80 é 10. Aqui, deixa eu colocar 80 menos 68 é igual a 12. E aqui é 85 menos 75 é igual a 10. Agora nós precisamos colocar 1,5 vezes o desvio interquartílico. É multiplicar isso aqui por 1,5. 10 fica 15. 12 fica 18. E 10 fica 15. Agora nós calculamos o limite inferior. Limite inferior, então, você tem que pegar lá na fórmula, primeiro quartil menos esse valor aqui, 1,5 vezes a distância, o desvio interquartílico, né? Então, é o primeiro quartil, que é 80, menos 15. Isso aqui vai dar igual a 65. Aqui o limite inferior, então, é o primeiro quartil, que é 68, menos 18, vai ficar igual a 50. E aqui é 75 menos 15, que vai ficar igual a 60. O limite superior, você vai pegar lá o terceiro quartil, que é 90, e vai somar esse 15. Então, aqui vai ficar 105, que vai ficar 80 mais o 18, vai ficar 98, e aqui vai ficar o 85 mais 15, vai ficar 100. Bom, aí nós temos a nossa tabela. Bom, ele quer saber se tem algum apartamento abaixo ou acima da tipicidade, que é o intervalo entre o limite inferior e o limite superior. Ele não está dando os valores dos apartamentos. Tudo que ele está dando aqui é o menor valor ocorrido e o maior valor. Então, nós vamos ter que resolver com esses dois valores aí. É o que nós temos no momento aí para resolver. Então, nós vamos ter que obter se está abaixo ou acima. O que tem que olhar? Menor valor é 75. Ele está abaixo da tipicidade? Está abaixo de 65? Não está. Aqui, o menor valor é 49. Ele está abaixo da tipicidade, que é de 50 a 98. Esse está. 45 está abaixo de 50. É menor que 50. Aqui, menor valor é 62. Está abaixo de 60? Não. Próximo, maior valor é 102. Está acima de 105? Não está. 92. Está acima de 98? Também não está. 99. Está acima de 100? Também não. Opa! Isso aqui, então, já podemos resolver a questão aqui, Deixa eu botar para lá. Aqui. Ficou difícil. Não tem muito jeito. Sim, sim vai dar certo. Bom, um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo
da tipicidade estabelecida? Sim. E 2, com consumo acima? Não, não tem nenhum acima. Um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo? Sim. E um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo acima? Não, não tem nenhum acima. C. Em nenhum período foram observados possíveis consumos atípicos? Falso, nós temos um abaixo. D. Apenas um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo? Sim, pelo menos um apartamento. Por que pelo menos um? Porque pode ter mais algum aí com um valor ainda menor esse e maior daquele que nós observamos. Por isso é pelo menos um. Então a D está certa, a D é a alternativa correta. E a última aqui, é apenas um período apresenta pelo menos um apartamento acima da tipicidade. E é falso, né? Não tem nenhum acima. Portanto, a resposta aí é a alternativa D. Certo? Questão um pouquinho trabalhosa. Se ficou alguma dúvida, você escreve ali nos comentários, tá certo? Se você gostou da solução, deixa um like. Se quiser apoiar o professor para ter mais vídeos como esse, se inscreve ali no canal e nos vemos aí na próxima questão. Até!